gostaria de, além de cumprimentar todos os que não tive oportunidade de cumprimentar pessoalmente, eu queria agradecer muito pela presença do Lúcio Spier, que foi um convite planejado há tempos já da academia, especialmente pelo professor Marrone, que certamente deve estar muito aborrecido por não estar presente, porque ele preza muito essas nossas reuniões. Então, eu quero agradecer a disponibilidade do Lúcio Spier de vir trazer todo o seu prestígio para nos ilustrar um pouco mais. E quem vai fazer a apresentação formal do convidado é o primeiro vice-presidente da academia, Sérgio de Paula Ramos, ao qual eu passo a palavra, então. Bom, agora, então, boa noite oficialmente para todos. Eu estou aqui hoje de quebra-galho, porque o Marrone está viajando, né? E tenho o prazer de apresentar o Lúcio. O Lúcio, ele é sociólogo, tem mestrado em medicina social, é médico, tem um percurso por saúde pública bem estabelecido, né? E depois ele foi descobrindo outras maneiras de se manifestar no Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, onde fez a sua formação artística, né? E é uma pessoa que já participou de muitas exposições, tanto locais, estaduais, nacionais e internacionais, né? Que vai nos brindar hoje com a apresentação da medicina à escultura. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Lúcio, combinei já com ele uma meia hora, 40 minutos de apresentação, e depois teremos um tempo extra para conversarmos sobre o que foi apresentado. Então, Lúcio, você está com a palavra. Antes de começar a apresentar ali o meu PowerPoint, eu queria agradecer à academia, é uma honra ser convidado, o Marrone me encontrou lá em Gramado, me convidou, achei assim espetacular de poder mostrar o meu trabalho e a minha história de vida, né, desde a questão da sociologia, medicina, né, e a arte, e a escultura. Cumprimentar a doutora Miriam, né, que agora que eu vi o livro, achei fantástico, né, o espaço que se abriu lá na nossa faculdade católica, que na minha época não tinha, nos anos 70, né. O Marrone, né, que me convidou, acho fantástico, foi meu professor de tanto tempo atrás, né, e o Sérgio também, né, meu cumprimento. E a minha ideia é de fazer uma exposição colocando assim a minha história de vida, né, e até essa noite eu estava pensando assim, o papel da academia ao nível da sociedade, e eu só queria assim reforçar que é incrível, né, que todos vocês da academia fazem parte da história de uma geração ou duas de médicos atuais no Rio Grande do Sul, porque vocês nos formaram, né, de um jeito, ou na parte acadêmica, ou até na parte de administração, que nem o Bonô, né, na Secretaria da Saúde. Então, vocês fazem parte da vida de muitos e muitas pessoas, muitos médicos daqui. Então, eu compartilho a história, a minha história está com a história de vocês, porque vocês nos formaram e passaram para nós uma série, depois eu vou colocar assim, a importância da medicina na minha vida profissional e até na questão da escultura, e eu acho que é um papel importante, né? Por isso que tem a academia, eu acho que tem um papel importante na nossa sociedade, esse espaço. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês, assim, a minha história mais, a questão da minha história, da minha formação acadêmica, profissional, né, rapidamente, e a minha formação artística. Então, e depois eu vou querer mostrar para vocês, que eu acho que isso vai ser a riqueza que eu estou tentando trazer, é todo o caminho que um escultor faz para criar uma obra, né, para conseguir fazer de um bloco, né, de pedra, transformar ele em algo belo, em algo que as pessoas, que tem um significado, né, que mexe com a questão até emocional.
Então, vou tentar botar o PowerPoint. Bom, aqui, espera um pouquinho, ele me passou várias, ele foi lá para o final, aqui, a apresentação, início. Então, o tema, né, da minha conversa vai ser a trajetória de um médico, a escultura abstrata, eu vou mostrar o porquê. Então, a minha formação foi em sociologia, primeiro eu fiz sociologia e me formei em 75, o ano que eu também, no final porque até o meu irmão disse, vem cá, como é que tu vai dizer, por que tu entrou na medicina, né? Porque eu tenho um tio inglês, alemão, né, na época do nazismo, ele estudou na França medicina, depois ele foi perseguido, ele teve que fugir para a Inglaterra, então ele tem toda uma história assim da Segunda Guerra, do Holocausto, né, e era médico, eu soube todo o sofrimento que ele passou. Mas eu fiz sociologia muito influenciado porque era a época da ditadura militar, a época que não se podia falar, tinha na faculdade, eu tinha um grupo que a gente discutia política, então eu me direcionei mais para entender mais a estrutura toda da sociedade, por isso que eu fui para a sociologia, né, e também para ter um posicionamento, né, naquela época que a gente não podia falar nada. Durante alguns anos, eu fui professor de história, e quando estávamos fazendo a sociologia. E depois, no final professor de história de um grupo escolar, e eu comecei a ver, assim, lá já estava me formando, que aqueles professores que estavam se aposentando, não era valorizado a profissão de professor e que eles estavam reclamando e a qualidade de vida deles era tão ruim assim, que eu digo, mas será que a minha vida vai ser assim? E meu irmão estava fazendo medicina, eu tenho vários amigos que estavam fazendo medicina também, eu digo, olha, eu acho que eu vou juntar sociologia, mas eu vou também para a área da medicina, daí eu fiz o vestibular e entrei na medicina. Anos depois, eu entrei na Secretaria da Saúde, o Bonô já estava lá, e até que bom que o Bonô está participando, porque daí eu vi que tinha um mestrado em Medicina Social no México, e daí eu já estava só um ano na Secretaria de Saúde, naquela época era difícil liberar alguém, um ano só de trabalho para fazer um mestrado no exterior, e eu falei com o Bonô, e o Bonô me liberou. O Bonô era secretário, ele me liberou para ficar 2 anos fazendo medicina social. Isso foi uma coisa importante, por isso que eu tenho uma ligação muito grande com o Germano Bonô. Bom, eu fiz medicina, fiz mestrado lá, depois que eu voltei, eu resolvi terminar a medicina, o curso de medicina, porque eu achava que eu podia me dedicar, juntar a sociologia com a medicina na área da saúde pública, né, de sanitarismo. Eu dava aula na Escola de Saúde Pública, então daí eu fiz essa ligação, e aí foi algo muito gratificante, porque foi a época que também a gente começou a implementar o SUS no Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu participei muito nessa questão, mas eu vou passar adiante o slide. Na Secretaria de Saúde, entrei em 78, fiquei 42 anos lá, trabalhei na Escola de Saúde Pública, fui diretor do planejamento, bem nessa época da implantação do SUS, isso me fez assim, conhecer todo o Rio Grande do Sul, o Albuquerque, que era diretor do Clínicas, a gente viajava junto, né? O Sclier também estava lá na secretaria, então a gente foi muito rico aquele momento, né? Onde eu pude juntar tanto a parte da saúde e a parte da sociologia, que me ajudou muito. Depois, no final lá dos anos 90, eu achei que eu tinha que ter mais uma experiência na parte clínica, médica. Eu fiquei 2 anos, ou 2 anos e meio lá no 6º Sul do Hospital de Clínicas, com Matias Kronfeld, trabalhando com AIDS, né, e realmente aquilo foi algo que marcou muito, né,
bem da época, assim, que só tinha o AZT e as pessoas morriam muito. Eu fui na parte médica, eu fui trabalhar no Hospital Sanatório Partenon, pela Secretaria, e também eu estava fazendo plantão no Hospital Espírita, né? Eu fiquei quase 20 anos trabalhando lá, por isso que depois eu fui também para a área de saúde mental, né? Fiz a formação nessa área lá no Instituto Fernando Pessoa. Bom, na parte daí, eu atualmente, né, só para mostrar para vocês onde é que eu estou trabalhando na questão da arte, da escultura. Eu sou aluno do Ateliê Livre da Prefeitura desde 2015, meu professor é José Francisco Alves, né, ele é doutor e ele nos deu toda uma orientação. Depois eu vou mostrar para vocês a importância de ter uma formação técnica e mais profissional na área de escultura, algo que eu não tinha antes. Hoje eu estou participando da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul, né, no Conselho Fiscal, na Confraria das Pedras, que também existe, na Associação Chico Lisboa, que já completou 80 anos, né, eu estou atuando lá. Agora eu vou querer mostrar para vocês a questão assim, da escultura em si, né. Então, a escultura, a gente tem escultura em pedra, que é subtração. A pedra a gente tem que tirar, não pode tirar demais, porque senão tu perde o que tu quer fazer. Então tem que ter depois planejamento, tudo isso, para poder saber o que está fazendo. Diferente da modelagem em argila, né, que é mais adição, né. Eu estou trabalhando, né, me dediquei à questão da pedra, das rochas. Então, aqui eu trazendo o Besbate, né, o Besbate faz uma arte, uma escultura tanto figurativa ou abstrata. Eu me identifiquei mais no trabalho das esculturas abstratas, né. Então, só para vocês verem essas diferenças que existem para onde é que eu fui. Eu não posso deixar também de citar os artistas. Aqui está faltando muitos artistas, mas eu coloquei assim os que eu achei assim importante a gente falar, né? O Chico Stockinger e o Vasco Prado já faleceram. Tem o Tênios também, o Besbate, o Nacli, até está no livro do acervo de arte, né? Está lá o Nacli. O Mário Cladeira, que ele foi professor, é professor de escultura, ele até foi professor da minha mãe há mais de 40 anos atrás no Ateliê Livre. A Arminda Lopes, a gente viu lá na Zona Sul. O Mauro que também está no acervo do livro. O Menegoto, que é de Bento Gonçalves. O Ricardo Kerstin também faz belas artes. O Ricardo Aguiar também aqui, ele ajudou o Aguinski a fazer aquelas obras lá no Moinhos de Vento, né? E o Vinícius Vieira, que ele é o presidente da Associação Gaúcha de Escultores, ele tem uma escultura muito bonita lá na Unimed Federação, onde eu também tenho uma escultura lá. O Hidalgo Adams, que é uma pessoa muito boa, uma pessoa assim que eu trabalho no ateliê dele, e graças a ele eu tenho o estilo, eu sigo mais ou menos o estilo dele, ele me deu grande incentivo na minha formação como escultor, em todos os sentidos, né, até na questão dos equipamentos e material. E aqui eu coloquei os 3 médicos que são escultores, né, que é o Paulo Aguinski, né, que a gente conhece bem, o Paulo Favalli, que ele até teve uma apresentação aqui, né, e ele tem um belo trabalho lá na Umrix, e o Federico Crai, também ele participou comigo em vários simpósios, né, exposições, e ele tem belos trabalhos, né, então são pessoas assim que eu valorizo muito. Tem vários outros aí que eu não coloquei, não dá para colocar todo mundo. Então, agora, é importante, assim, eu colocar para vocês, assim, a importância, assim, o Marrone disse, olha, tenta ver, te foca na questão da arte, vê o vínculo da medicina com
a tua trajetória artística. E daí eu coloquei o seguinte, ó, o que na medicina a gente aprende, assim, vocês ensinam para os alunos, né? A primeira questão da importância da observação, né? De ver o outro, né? Isso é importante, né? A questão tem que ter uma metodologia, isso é fundamental, e né, nas outras áreas a gente também tem que usar isso aí. E isso aí foi uma contribuição que eu estou levando, né, na minha formação médica e também na formação de sociólogo, que também a gente tem essa questão da metodologia. A questão do planejamento também é algo muito importante, tanto que eu acabei até sendo diretor de planejamento da Secretaria de Saúde, né? Mas é algo assim que no caso, em qualquer atividade que vai fazer, até no trabalho escultório, tu tem que ter essa noção do planejamento. E isso a gente aprende na nossa formação, né? Nossa formação profissional. E vocês tiveram uma contribuição importante nisso. Questão dos desafios. Na medicina a gente tem os desafios, né? Especialmente, eu me lembro, eu trabalhava na emergência lá do Lazaroto, né, era algo assim, cada paciente que chegava, era um desafio, né, para o que fazer com eles, tudo isso. Manter um equilíbrio também, tem que ter uma harmonia, né, e é importante, né, na questão até do corpo humano, né, a questão da harmonia, do equilíbrio, e também a questão das frustrações, né, a gente tem que aprender a como lidar com essas frustrações. E aí eu trago até a questão quando eu trabalhei no hospital de clínicas lá, era na questão da AIDS, né, as pessoas morriam, colegas meus até de faculdade que eu vi que acabaram, né, morrendo lá, e a gente não podia fazer nada. E o Matias me disse, olha, não tem paciência, a gente tem que aceitar a limitação. E a gente tem que saber administrar isso. Então, acho que o lado profissional da medicina e de outras profissões também, mas aí eu chamo, ajuda a nossa formação, né, a gente ter essa formação e aplicar isso ao nível que eu gostaria de aplicar, e vou mostrar para vocês como se aplica isso ao nível de uma escultura. Agora é importante as pessoas saberem que as rochas, elas têm uma dureza, e é importante a gente saber a dureza da rocha, porque isso vai mostrar a dificuldade do trabalho. Ou seja, daí eu tenho uma escala de Mohs, ele é um mineralogista alemão, de 1812, ele criou essa escala, e só para a gente ter a comparação, né, eu coloquei ali o diamante, a escala é 10, né, o diamante risca vidro, né, o diamante é mais duro. E o talco é muito mole, muito flexível. Depois a gente tem o quartzo, que também é uma pedra, tipo um cristal, né? Eu tenho uma escultura em quartzo, que é muito duro, e o granito é menos dureza do que o quartzo. O basalto é igual ao granito, que é uma pedra que é difícil de trabalhar, ou seja, exige equipamentos, os discos, tem que ser discos com diamante para poder cortar essas pedras. Eu vou mostrar para vocês o trabalho em basalto que eu fiz em Bento Gonçalves, o ano passado, quando eu fui convidado. Mármore é uma pedra macia. O ouro, praticamente, tem a mesma, é tão macio como o mármore. A pedra-sabão é bem macia, e o talco menos. Então, para vocês verem, historicamente, digamos, na Itália, se trabalhou muito mármore porque é fácil, é muito mais fácil o trabalho com mármore e pode-se fazer figuras muito figurativas, é muito mais fácil fazer um rosto com mármore do que com um granito, que é muito duro, que é difícil. Então, só para se ter a noção, assim, das dificuldades, conforme, e os instrumentos que se usa. Não pode usar um instrumento que tu usa para o mármore e usar no granito. Eu mesmo estive em Florença, a minha esposa, ela é pintora, a gente foi lá, ficamos 2 semanas lá, eu comprei alguns instrumentos lá, que o pessoal usa no mármore, mas eu tive que usar no basalto, e aquilo aquilo se quebrou todo, né, porque no mármore, pela dureza, né.
Bom, então, a parte histórica, né, minha, esses tempos aí eu falei com um funcionário meu do consultório, e ele que me alertou que em 91, que eu já tinha me esquecido, em 91, ou seja, mais de 30 anos atrás, eu fiz um entalhe em madeira. É o seguinte, antigamente, o pessoal da minha época sabe que antigamente os postes eram de madeira, até era madeira talhada, ela não era cortada, era com facão, era uma madeira que era poste mesmo, e aquilo durava, era poste de madeira de lei. E uma vez eu estava ali perto da Santana, eu vi aquele poste caído, daí eu falei para esse rapaz, olha, corta esse poste para mim, traz um pedaço que eu quero fazer um totem. Ele levou lá para mim, eu botei na minha garagem e comecei a esculpir, mas eu não tinha instrumento nenhum, aquela madeira era tão dura, era que nem pedra, e eu acabei desistindo. Então foi meu primeiro envolvimento com a escultura, foi nessa época. Depois também eu peguei uma pedra gresa, mas eu não tinha instrumento, então deixei de lado. A minha mãe, ela também fazia esculturas em pedra-sabão. E uma vez ela comprou umas pedras-sabão e sobrou uma pedra-sabão no meu carro. Eu estava indo para Búzios, isso em 2003, com meu filho, e ele pegou dengue. Naquela época nem se falava muito de dengue. Eu sei que nós ficamos em Búzios uns 10 dias, e em função disso, tinha aquela pedra lá, eu peguei uma faquinha e daí eu fiz a minha primeira escultura mesmo. Aí eu voltei, eu disse, eu tenho habilidade para isso, mas como não tinha instrumento e não tinha nenhuma técnica, aquilo também se perdeu. Aí, em 2008, que daí sim eu comecei a ter todo um trabalho na questão da escultura, eu ia ali na Redenção, no BRIC, e o Hidalgo Adams, se tornou um grande amigo meu, ele tinha exposição de esculturas, até essa escultura aqui é a escultura dele, esse estilo de escultura abstrato. E eu achei aquilo tão significante, aquilo me representava alguma coisa, né? E o acabamento dele, eu digo, eu acho que eu gostei de fazer. Aí eu fui no ateliê dele, ele me convidou, e eu fiz essa minha primeira, ele me deu essa pedra aqui, que é um mármore do Rio Grande do Sul verde, macio, e eu fiz essa primeira escultura, eu digo, mas que bom, com instrumentos dá para fazer. Anos depois, eu fiz algumas esculturas em pedra-sabão, incentivado também pela minha mulher, que ela pinta, faz os quadros, e ela que disse, por que não vai trabalhar no ateliê, vai ter aula no ateliê da prefeitura, tu vai te desenvolver muito bem. Aí sim, no ateliê da prefeitura, isso há 9 anos atrás, eu fui aluno, sou aluno até, continuo lá, do Francisco Alves, e daí ele me mostrou e todas as técnicas para conseguir fazer uma escultura, que é o que eu vou mostrar para vocês, todos os passos. Aí sim, eu entrei no mundo da escultura e comecei a ir nos simpósios e depois até me convidaram para ir para Portugal lá, e daí eu fui desenvolvendo mais essa habilidade que eu tenho, né, e essa necessidade de transformar um bloco inerte, né, em algo belo. Isso aqui é uma frase do José Francisco Alves, né, meu professor, e eu achei interessante a gente colocar isso, né, que as camadas geológicas de onde extraímos a matéria-prima das esculturas são como folhas da história do tempo do nosso planeta. As pedras, elas têm uma história, ela não é só uma coisa inerte, mas elas fazem parte da nossa história do planeta, né? Então, é ver uma rocha de uma maneira diferente. As rochas estão aí para nos chamar a atenção e delas extrair a beleza e entendimento. Então, a gente pode extrair de uma rocha algo belo, né, que nem o Besbate também fala, que ele consegue sentir, chega até a ter mais ele se conecta com a rocha. Aí, onde encontrar essas rochas, né? Agora eu vou mostrar como é que a gente se movimenta nesse mundo da escultura.
Em Soledade tem vários, eles exportam rochas, vem gente da China para comprar rochas, tanto esse tipo de rocha como outras rochas mais hematitas, esses outros tipos de rocha. Então isso aqui um monte de rocha sodalita, que a gente vai lá, escolhe, eles vendem por peso e a gente trabalha. Aqui, essa outra rocha aqui é um quartzo rosa, aquele que é mais duro do que o granito, que é um cristal. Então, isso aí vem, muitos vezes é daqui, né, e alguns vêm até eu peguei uma pedra que era da Guatemala, e outros vêm de Minas, muito vêm de Minas. Aqui daí a gente também visita, para vocês verem que em Camboriú tem, a gente chama, quando é mármore, a gente chama de canteira, né? Não é pedreira, mármore a gente chama de canteira. Então tem lá uma canteira de mármore que ele é exportado para a Itália. E o mármore que quebra, quando eles estão tirando, tá vendo? Aqui eles deixam os escultores trabalharem. Então, a gente faz encontro de escultores nessa região aqui onde estão esses carros. A gente já fizemos 3 encontros, né, que a gente fica 10 dias fazendo escultura na própria canteira de mármore lá em Camboriú. Aqui está ali, ó, vocês veem as pedras que eles não usam, que estão quebradas, só usam esses blocos. Então, eles permitem que os escultores vão lá e a gente passa 10 dias fazendo as nossas esculturas. Depois, essa escultura ela é colocada num parque lá em Santa Catarina. Aqui foi quando nos convidaram para a gente ir para Portugal, daí foi em 2017, a gente fez as esculturas lá, daí eu comecei a entrar nesse mundo. E agora eu vou mostrar para vocês, não é? Como é que é todo o trabalho de se fazer uma escultura, que as pessoas veem só a obra pronta e acham que é uma coisa simples, vai lá que nem Miguel Ângelo vai lá e tira o excesso e aparece a escultura. Mas não é bem assim, né? Para alguns escultores até pode, mas no geral a gente tem técnicas e tem toda uma metodologia que eu vou mostrar para vocês, que não é tão simples assim. Eu fui convidado o ano passado no 5º Simpósio Internacional de Esculturas em Bento, que é um escultor, são 10 escultores do exterior e 3 escultores aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu vou mostrar para ele, a gente fica lá 10 dias, os escultores estrangeiros ficaram 20 dias, fizeram esculturas monumentais muito maiores. Como a gente só tem 10 dias, a gente tem menos tempo. Então, aqui, então, para mostrar para vocês. Primeiro, eu tinha que fazer uma maquete para mostrar lá para o simpósio que tipo de trabalho eu vou fazer, né? Entregar para eles saberem. Então, isso aqui eu fiz aqui rapidamente uma maquete em argila. O procedimento é esse. Aí, o que se faz? Essa maquete em argila, eu tenho um escultor meu, amigo meu, que trabalha, o Olszewski, que trabalha com digitação gráfica, ele passa para o computador, né? A foto ele passa para o computador. E por quê? Porque a ideia é fazer uma maquete em 3D, em impressora 3D. Então, depois de feito, ele passa aqui no computador, ó, isso aqui é o trabalho de digitação do Ricardo Olszewski, que ele também é um escultor, e depois se faz uma escultura em 3D. Então, isso é um plástico em 3D, que é por onde é a maquete que eu vou trabalhar. A ideia que eu tinha era de fazer algo assim, que subisse, que tivesse energia, algo que ia para um volume e que tinha movimento, né, com uma chama. Então, essa era a minha ideia de escultura para esse simpósio. Aí se tira uma foto da maquete. Por quê? Porque depois eu pego um concreto celular, que é um bloco, né, que é bem fácil de trabalhar, eu uso nas construções civis. Por quê? Porque eu tenho que eu tenho que ver como é que eu vou começar a trabalhar no basalto,
e eu não posso perder nada, né? Se eu cortar demais, eu perco. Então, a gente faz um protótipo mais simples para saber como é que vai, que partes que vai tirar. E sempre a gente tem que levar em conta o lado, esse aqui é o lado 1, lado 2, lado 3, porque senão a gente se atrapalha e não consegue fazer a escultura em si, né? Então, vocês veem aqui, ó, aqui eu marquei onde eu tinha que tirar, aqui eu tirei o excesso, eu só vou botar poucas, ó. Sempre a maquete a gente deixa do lado e vai trabalhando o bloco, ó, até chegar mais ou menos o que a gente quer. Depois eu ainda terminei ele melhor, mas eu botei só essas pequenas exposições. Aí a gente foi, né, lá para Bento Gonçalves, foram 10 dias em janeiro, final de janeiro e fevereiro, né? Aqui são os escultores, tanto os estrangeiros como o pessoal que estava coordenando. Nós vamos lá na pedreira, porque agora não é a canteira, porque a canteira é de mármore, que era a pedreira, porque é de pedra de basalto, vai lá na pedreira e a gente vai para escolher o bloco que a gente quer. Aqui estou eu, aqui com um colega meu, outro escultor, o Mário Cladeira, que é outro escultor, e vocês veem o trabalho deles de tirar esse basalto lá em Bento Gonçalves. A pedra tinha que ser da região, é uma pedra dura. Aí se escolhe o bloco, o meu bloco que eu escolhi era de 1,20 m por 50,50, que é esse aqui, tanto o bloco que eu ia trabalhar a escultura, como a base. Tá vendo? São dois. Aí, para vocês verem, que não é tão simples assim, cada face eu tenho que botar um número, 2, 3, e aqui eu tenho a minha maquete, já toda assinalada e marcada, onde é que é o meio, onde é que eu vou começar a trabalhar. A gente faz também uma foto na mesma proporção do bloco, para poder começar a desenhar e saber o que eu vou tirar de pedra, do excesso. Aqui eu já fiz o desenho, a gente deita esse bloco, eles nos ajudam, que esse bloco aí tinha mais de 600 quilos, né, não dava para mexer sozinho. Então, aqui se começa a trabalhar esse bloco. Aqui vocês podem ver que eu já tirei um pedaço aqui, tirei outro pedaço embaixo, e o problema todo, aqui estão os cascalhos, que o basalto é muito duro, então, realmente, leva muito tempo para tu conseguir tirar todo esse material, né? Vocês podem ver que ali tem as outras esculturas que o pessoal faz. Aqui estão os outros escultores, né? Lá era atrás do Dalonder, do Hotel Dalonder, que a gente ficou. Aqui a escultura já de pé, né? Já com o formato dela aparecendo, a fase essa que ela está aparecendo. Aqui vocês podem ver, eu estou com uma serra mármore, a gente usa a serra mármore, tem que ter todo o material de segurança, porque ainda bem que não teve nenhum acidente, se evita, porque esses discos, às vezes, se a gente não cuida, eles podem quebrar, né? O pó do mármore realmente é muito, tem que se cuidar muito, e também o barulho, né? Tem escultores que não se cuidavam do barulho e que acabaram tendo perda auditiva importante, não é isso? Aqui vocês podem ver sempre com a maquete, né? E começando a fazer o veio lá de dentro. O pó é incrível, aqui vocês podem ver, já tem a parte interna da escultura sendo, aqui aqui é a parte interna, mas a parte de cima ainda não tá, eu não tirei ainda o excesso, agora eu vou tirar o excesso, ela vai afinando, vocês veem as esculturas, as outras lá no fundo, dos outros escultores. Aqui trabalhando, a gente trabalha também com ar comprimido, que é um outro instrumento que a gente usa vários instrumentos, por isso que antes eu tentava fazer minha escultura, nunca conseguia, abandonava. Então, por isso a importância da formação, né, e o Ateliê Livre é que me permitiu ter esse lado mais profissional, com as máquinas e poder dar, e ter o material para poder fazer isso aí. Agora já é a fase final da escultura, que daí quando se faz a parte do polimento, o polimento a gente faz com água, né, usando várias lixas. Se vocês pensarem, tem lixa, eu vou da lixa
24 até 3.000. Se vocês pensarem em gramatura, né, quando a gente lixa uma madeira, a gente usa a lixa 120, e eu vou da 120, 240, 360, a 500, 800, 1.000, 1.200, e vou até... E cada passo a gente, nessas esculturas aqui, para dar um acabamento, depois eu vou mostrar para vocês o acabamento, ó. Aqui está a escultura já pronta, só falta o acabamento interno, ou seja, o polimento interno. Ela tá aqui o basalto, né? Esse basalto que a gente na rua tem nas calçadas é o mesmo basalto, mas falta o polimento. Quando tu dá um polimento é que ela muda. Olha aqui como é que fica com polimento. Essa aqui a escultura já está na fase final com polimento. Aqui dá para ver melhor o polimento. E esse polimento a gente tem que usar em torno de 24 lixas, desde a gramatura, né, 24 até 3.000, para poder ir tirando tudo que é buraquinho da pedra, né, até ela ficar brilhando que nem vidro. Então, mas isso leva muito tempo e tem que ter um material. Vocês veem que ela fica que nem nas cozinhas, né? O granito, o polimento que eles fazem com máquina, né? Ele tem que virar de uma rocha até ficar brilhando. É uma técnica também. Aqui, como eu achava que tinha que dar um polimento maior ainda dela, eu fui no outro dia lá porque essas esculturas são levadas para fora, para um parque. Aqui vocês podem ver, não sei se dá para ver o detalhe da água saindo da máquina, né? A máquina tem um dispositivo que a gente bota água e tem uma lixa. E cada lixa, ela é mais fina até conseguir dar o brilho. E aqui está a obra já final com o polimento. Vocês veem a parte interna, não dei polimento para dar esse contraste, né? A parte interna aqui, essa parte aqui não dei polimento, e dei o polimento aqui fora. E aqui a escultura já está na base e está no parque. É o Parque dos Domadores de Pedra, lá em Bento Gonçalves, perto lá onde tem as ovelhas. Então é um lugar muito bonito, que tem mais de 50 esculturas lá, porque o simpósio já tem muitas esculturas, né? Já tem... Cada evento se coloca as esculturas lá. É bonito de conhecer. Agora, então, eu vou mostrar para vocês algumas obras que eu fiz, né, que, usando também técnica parecida. Vocês veem, isso aqui é um bloco de mármore, grande, já tem uns 50 centímetros, e como começar a trabalhar nesse mármore. Aqui tem uma maquete, essa maquete aqui, eu botei aqui em cima para a gente ver, né, de argila. Então, vocês veem ela aqui, o trabalho que vai se fazendo, tem que ser tudo planejado, porque se tu erra, aí tu perde toda a escultura, aí é uma frustração, e para mim já errei, ou às vezes a escultura, se tem fissura, ela quebra, tu perde tudo, tem que fazer tudo de novo. Essa aqui é o trabalho final daquela escultura que eu fiz, né, que comecei a fazer. Vocês veem, eu dou muito valor ao acabamento, ao polimento, né. Isso aqui é o mármore de Carrara. O Carrara vinha antigamente aqui pro Rio Grande do Sul como lastro dos navios, por isso que a gente tem aqui os Carraras. Aqui é outra obra que eu fiz também aqui com mármore, mas esse é do Espírito Santo, que lá tem mármore branco. Não é tão puro que nem o Carrara, porque ele tem muito cristal. Vocês veem aqui, ele está bruto, e aqui eu começo a trabalhar também usando uma maquete. Aqui já está o trabalho quase pronto, falta polimento. Ó, aqui também eu estou trabalhando, e aqui é o trabalho final. Aqui também outra de mármore do Espírito Santo. Vocês veem, a gente tem que fazer todo um trabalho de planejamento, e tanto em todas as faces, para tu não passar uma da outra. Para abrir aqui, eu estou usando uma furadeira, né? E conforme tu vai indo na escultura, tu não pode usar uma marreta, porque tu quebra ela. Então tu tem que fazer tudo com máquina, e tudo cada vez mais delicado, porque qualquer batida ela quebra, né? Também tem que pensar nisso. Aqui uma outra
também uma escultura que eu consegui abrir sem quebrar, também, e também eu dou muito valor ao acabamento, essa aqui também. Essa aqui é uma outra escultura com mármore do Espírito Santo. Essa aqui é com mármore de Carrara também. Aqui também aí foi esse mármore é da China, consegui um bloco que era da China, na realidade era a base de uma luminária, então eu transformei ele numa escultura. Ela tinha essa luminária, só tinha um buraco, daí eu abri toda ela. Primeiro fiz uma maquete, mesmo planejamento que daquela outra lá, mas só que eu não fiz em 3D, né? Aqui tem uma maquete, daí tá o bloco bruto aqui, tu usa furadeira, até essa furadeira era do Stockinger, que o Chico conseguiu e está lá no ateliê. E aqui a obra se fazendo, e aqui a obra final. É um mármore Nero Marquita da China, e vocês veem como é que a gente consegue, num bloco, né, de pedra, dar um acabamento, uma harmonia, né, que é isso que me chama a atenção, né, e me dá um prazer de conseguir fazer, e daí entra a questão da emoção, né, a pessoa olha, ó, é belo, então a gente consegue mudar, né, transformar algo bruto em algo que se admira, algo belo. Aqui é daí eu consegui uma escultura, um mármore também branco, mesmo também da China, e aqui também eu fiz a irmã do preto, né, eu fiz uma preta e uma branca. Até essa preta está na casa do Mário Espíndola, que está assistindo a gente, né. Aqui é uma obra de sodalita, né, que é aquela pedra azul. Também e toda a questão, quando tu pega daí essas pedras, essas rochas que têm fissura, o importante é não perder a pedra. Aqui, essa pedra originalmente ela era inteira, até aqui. Eu acabei perdendo esse pedaço aqui que quebrou. Então a gente tem que replanejar o que fazer quando tem fissura. Aqui eu tive sorte de pegar também uma sodalita, que ela tem 4 cores. Ela tem o azul, que é o tradicional, ela tem o rosa, tem o verde e o branco. E é interessante, quando pega essas pedras que tem, nessas rochas que tem veios, a minha forma de fazer a escultura é respeitando os veios da rocha. Eu tenho que respeitar, eu não posso tirar e perder essa parte bela que é o rosa. Eu tenho que manter o azul. O verde, que era só lá em cima, eu tinha que manter, e tinha que cuidar das fissuras. Então, eu tenho que respeitar o que a pedra me oferece. Isso daí entra a questão da sensibilidade na hora de fazer uma obra de arte. Aqui o basalto, aqui o Besbate, que trabalha muito com esse basalto de 2 cores, vocês veem, ele é vermelho e marrom. Também é uma obra que eu fiz, essa obra eu fiz, essa pedra veio lá de Bento Gonçalves, o Menegoto, que é um escultor que me deu ela. E aqui tem outra aqui de basalto. Aqui é um mármore do Macaúba, chama Azul Macaúba. Vocês veem que ele é uma pedra que tem muitas fissuras, eu tinha que respeitar as fissuras para não perder. Porque qualquer batidinha, qualquer movimento de tirar a mais ou bater, ela quebra. Já me perdi a escultura. Então a gente tem que ter toda a delicadeza de ir respeitando até o veio da pedra, para conseguir tirar o belo, né, e dar o acabamento. Aqui é interessante, ó, vocês podem ver ali a canteira lá do mármore azul de Macaúba, ó, daqui que eles tiram essas pedras, isso é na Bahia, e aqui vocês veem uma escultura, que eu também fiz dessa pedra, mas ela tinha uma fissura e eu perdi um pedaço, daí eu tive que fazer dessa forma, mas a gente tem que replanejar o que a gente está fazendo, para conseguir, não é, se readaptar, não é, à forma que a gente quer. Esse aqui é o mármore Napoleão
Bordeaux, que é uma mármore que vem do Paraná. Eu fiz isso aí numa exposição também. Aqui é um mármore também, o mesmo do Paraná, olha como a cor dele é bruta, né? Aí eu tive que usar as máquinas, isso foi trabalhado lá no ateliê, o ateliê da prefeitura, lá com o Francisco Alves. Aqui eu abrindo ele, que é a dificuldade. Aqui ela está pronta, ela está lá na Casa da Memória, bem na frente da Casa da Memória, é essa escultura que eu fiz. Eu fiz o MAI me convidou para fazer uma exposição na Casa da Memória, né, que foi bem na época da pandemia, que começou a abrir, né, a gente saindo da pandemia. Então, a gente abriu, foi bem na época do Dia do Médico, né, então saíram umas reportagens, né, aqui eu trabalhando, né, aquela foto, e aqui a exposição lá na Casa da Memória, né, até aparece lá o Francisco Alves, o Mai, foi uma bela exposição e foi muito bonito ter feito lá a exposição na Unimed Federação. Aqui é uma escultura que vocês veem em quartzo verde, a pedra bruta vem assim, aí eu tenho que respeitar, tá vendo, cheio de fissura, tenho que respeitar a fissura para ela não quebrar e para poder dar um belo, né, e ela poder me transmitir algo assim, de harmonia, né, então eu procuro sempre ter isso aqui, é uma influência que eu tive também do Hidalgo, né, e também Henry Moore, quando eu vi as esculturas dele, né, eu achava muito bonito assim, a forma que ele conseguia fazer, né, e a gente admirar, porque é inconsciente essa admiração, né, é emocional, né. Aqui é uma outra escultura aqui, que é do mármore da Guatemala, né, também eu peguei. Isso aqui é daquela canteira lá, cortesia, lá que apareceu a gente lá, onde eles nos davam as pedras que eles jogavam, que eles não usavam, né? Então a gente faz esse estilo aqui, a gente acaba copiando os estilos e acha bonito e depois bota o nosso estilo. O Ricardo Kerschen, costuma fazer esculturas parecidas. Eu estava do lado dele, ele estava fazendo uma escultura parecida, eu disse, não, eu vou aprender a dobrar a pedra. E ele também foi me ensinando, e eu acho que a gente tem que ser humilde de poder, sabe, copiar coisas que a gente gosta e colocar o nosso jeito, né, de enxergar. Essa aqui também com a mesma pedra do mármore cortesia. Esse aqui foi um ponto que a gente fez de escultores lá em Nova Petrópolis, né, uma pedra grega, está lá no parque em Nova Petrópolis. É uma pedra macia de trabalhar, então é mais fácil. Essa aqui é a minha última escultura que eu terminei agora, mês passado. Era também um mármore novelato, que é do Paraná, um mármore duro, e eu tive que abrir porque eu quis fazer, aqui está a maquete aqui embaixo, eu quis fazer essa escultura porque eu acabei fazendo essa escultura e doei para a sinagoga, né, a minha sinagoga lá da Cibra, para eles colocarem os castiçais. Aqui está a escultura nos castiçais. E para finalizar, a gente não pode se perder de vista a realidade, né, que a gente vive. Então, apesar de fazer escultura, e sociólogo, e ser sociólogo e médico, eu acho que a gente tem uma participação, né, um colega agora nosso estava falando, né, da tristeza que é ver toda essa população aqui no nosso meio do Rio Grande sofrendo, né, então eu acho que, sabe, a gente aprende a desenvolver a sensibilidade ao outro. E tanto no lado meu de sociologia, como no lado médico, como também no lado da escultura, de mostrar sentimentos, né, emoção e tentar dar harmonia, a gente tem que se ligar também, né, ser solidário, né, com a realidade que a gente está vivendo. Então, esse é o meu papel. Estive lá na Sogepa e
fiquei trabalhando, fazendo os plantões de noite, atendendo a população que estava sofrendo muito. Muito obrigado e estou aberto a qualquer esclarecimento e perguntas. E agora estamos abertos a comentários, a perguntas, para a gente beber dessa fonte tão rica de esculturas tão bonitas apresentadas pelo Lúcio, né? Então, vocês estão com a palavra. Você está sem som, Miriam. Fala, agora. Abri agora. Alguém falou, eu acho que enquanto eu estava abrindo o microfone. É o Germano. Tá, então. Diga, Germano, depois a Miriam. Falou, tá. Bom, eu quero só manifestar minha surpresa em ver um colega da área médica que eu não sabia que trabalhava com escultura e os belos trabalhos que ele fez. É algo que, para mim, é cativante e, simultaneamente, também é algo que acho assim sensacional, né? Eu não tenho habilidade nenhuma para isso, não tenho nada do ponto de vista de arte, e admiro muito o Lúcio por esse trabalho e também pelo tempo que a gente conviveu na Secretaria da Saúde, em anos atrás, com outros colegas que marcaram de alguma forma um pouco a história do Rio Grande. Mas eu queria fazer até uma curiosidade, não é uma pergunta, é uma curiosidade. Como gaúcho, né, como rio-grandense, eu desse um toque em relação à soledade, né? E eu pergunto, conhece a Ametista do Sul, conhece aquela pedra de lá, conhece o que tem de lá de estrutura? Isso é arte, isso marca o Rio Grande, se é que estou partindo do princípio que tu conheça, né? Então eu queria a tua opinião sobre isso. Obrigado, Sérgio. Posso falar? Sim, por favor. Tá. Então, a Ametista, eu tenho planejado até com meus colegas, né, lá do ateliê, da gente visitar a Ametista, né, para viver, porque tem uma igreja lá que ela é forrada com ametista, né? Eu acho que o Germano deve até conhecer, porque o Germano viajou por todo esse Rio Grande, né? Mas em Soledade é um ponto de referência ao nível internacional, porque eles têm, uma vez ao ano, fazem uma exposição de pedras, e a ametista é uma pedra que pode ser polida e pode ser uma semijoia. Então, vem muitos... pessoal, uma vez eu fui nesse encontro, né, nessa exposição, e vem muita gente da China, porque na China eles valorizam muito esses cristais, em termos assim, de que tem energia, né, na China e na Índia, e eles importam as ametistas daqui para levar lá para a China, mas ela é em cristal. E outros não importam a ametista para fazer semijoias. Então é um polo, por isso que se tornou um polo de venda de rochas, e por isso que a gente vai lá, porque daí eles importam, esses exportadores importam rochas do Brasil, de vários lugares, e são exportadas por lá. É isso que eu conheço lá da região. E, Bruno, é um prazer também conversar contigo novamente, e acho que a tua trajetória, né, na saúde pública foi tão importante, né, e também faz parte da história, né, da nossa história. Não posso me furtar, Lúcio, de transmitir um abraço do Bekele para ti. O Bekele mandou um abraço do Lúcio. O Lúcio foi um baita companheiro na secretaria, nos ajudou muito lá, era alguém integrado no grupo de sanitaristas numa determinada época. Então, estou transmitindo o abraço dele e o meu junto. Parabéns, Lúcio. Parabéns. Obrigado. Miriam? Tá. Microfone em ordem, sim. Queria fazer um comentário de que eu costumo frequentar essas exposições de artes visuais, pintura, escultura, enfim, o que é possível. E eu estive nessa exposição da Unimed Federação, e quando eu vou, eu fotografo o que mais me agrada, né? Todas as exposições que eu vou. E eu fui abrir agora o meu arquivo
e eu achei dessa exposição uma escultura muito linda, que eu chamo de amarela, mas, na verdade, na descrição, ela está como escultura em mármore verde de Caçapava do Sul, de 2008. Eu achei uma coisa muito linda, aquilo, assim, é um destaque que eu quis fazer. Tem uma outra que eu chamo de rosada, mas eu já sei que não é rosada, já aprendi também agora, e lá estava escrito que era de basalto, eu acho que é basalto vermelho, então, e uma muito curiosa, que o que eu chamo de verde-limão, quer dizer, cada um tem o seu nome de cores, né? Verde-limão com preto, eu acho que é isso aqui, e que está escrito rocha serpentina da China, na catalogação da peça. Então... Miriam, eu acho que a reunião ficaria enriquecida se você compartilhasse a tua tela e mostrasse essas tuas fotos. Pode ser, mas eu gostaria de salientar que eu só fotografo de acordo com o gosto pessoal, e que isso muitas vezes não significa as coisas que são mais prezadas pelo próprio artista, não é? Então, deixa eu tentar aqui, só um momento. Mas, Miriam, só para te esclarecer, essa rocha serpentina da China, também eu trouxe lá de Soledade. Eles importam rocha do exterior para vender nesses encontros internacionais que uma vez por ano tem. Eu trouxe de lá. Tá, são coisas muito lindas. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Muito bem. Vocês conseguem ver agora? Aqui são várias, né? Em primeiro lugar... Não, mas eu tenho... isso aqui é a parede de fundo, lá do espaço, não é? Onde mostra, por exemplo, essa pedra aqui, ele nos mostrou a escultura pronta, sim, não é? Mas eu me encantei com essa aqui, certo? Está dando para ver perfeitamente. A escultura em mármore verde de Caçapava do Sul. Bom, esta aqui também me encantei, parece extremamente singela, mas eu achei muito linda. Essa aqui ele nos mostrou, não é? Esta aqui é... Sobarito, né? É azul, é bem azul. Esta que eu chamo de cor-de-rosa. Essa aí, Miriam, eu vou te dizer, essa pedra aí, sabe de onde é que veio? Vem do Amazonas. Eu estava lá, nós descemos o Rio Negro, e essa pedra estava ali na beira do Amazonas, do Rio Negro. Imagina. Daí eu peguei essa pedra e tive que botar numa mala de uma amiga minha, que ela pesa uns 10 quilos, e trouxe para cá. Sim, eu acho que... pedra do Amazonas. Vocês veem que é sedimental, tá vendo? Viu os sedimentos da pedra. Tá. Esse aqui eu achei linda. Essa aqui eu acho uma curiosidade, a cor, que então essa rocha serpentina. Essa da China. Eu chamo isso de verde-limão, não sei qual é o nome correto dessa cor. Vamos chamar de verde-limão mesmo. Tem uma de mármore branco, aqui à esquerda, né? E outra num mármore que eu imagino que seja semelhante àquele que tem na entrada da universidade. É o mesmo. Tá, aqui está mármore Napoleão Bordeaux, né? De 2016. Ele é do Paraná. Aqui está pequenininho, lá. Aqui, mas tu pegou todas as esculturas. Não, que eu gostei mais. Mas que bom, fico bem contente. Tá, então eu vou agora sair, eu só tinha essas, mas eu quero deixar assim, super claro para todo mundo que isso aqui não representa de maneira nenhuma a beleza que realmente é possível visualizar dessas obras. É porque o meu registro é muito mais... Deixa eu tirar aqui agora, então, já fechei tudo. Para a apresentação. Tá. O registro que eu faço, eu acho assim, interessante, porque é muito pessoal, é só para mim mesma, né? Para eu, quando quiser recordar, eu entro nos arquivos e eu vejo o que a mim mais falou a obra de determinados artistas, né, desses que eu vejo. Mas, então, o Lúcio, desculpa se eu não mostrei na integralidade assim, a beleza da peça, mas
lembrei a todos de uma experiência pessoal. Ah, que bom. Uhum. Um a mais na reunião de hoje é esse show de modéstias, né? Germano, um baita escritor, diz que não tem nenhuma aptidão artística, né? A Miriam, que é uma fotógrafa que pega os detalhes do mundo inteiro, diz que não sabe fotografar. Mas, enfim, é uma reunião pitoresca. O Rogério está louco para falar. Fala, Rogério. Sim. Mas precisa ligar teu som primeiro. Barra horizontal inferior à esquerda. Pronto. Não, sim, agora sim. Meus cumprimentos para ti. Eu te conhecia de nome, um pouquinho assim por cima da tua obra, mas não, absolutamente não a conhecia. Tá? Quando o Germano fez aquele comentário e não falou da literatura dele, eu fiquei também pensando em repetir o que o Sérgio disse, né? Porque eu sou médico e sou escritor também, então valorizo muito o que o Germano tem sempre escrito. Queria fazer duas rápidas observações. Uma que eu acho que tu desse muita importância na tua formação médica e socióloga, e a observação que é o respeito ao paciente, ao respeito à pedra, né? E aos veios. Eu achei isso fabuloso. E, finalmente, queria fazer um comentário de que eu gosto, como entre os poetas nossos do Brasil, eu sou um grande admirador do João Cabral de Melo Neto, né? Cujo tema, o tema principal é a pedra, né? A educação pela pedra, a simbologia da pedra. Eu não sei se tu chegasse a acompanhá-lo alguma vez, mas eu te aconselharia, porque realmente ele diz muito daquilo que tu estás nos falando. Muito obrigado pela tua apresentação e muito prazer. Obrigado, Rogério. Ótimo. Paulo Prates quer fazer uma pergunta ou um comentário. Você ligar o teu som, Paulo. Aí. Já liguei. Eu fiquei realmente admirado e, claro, não vou cumprimentar o Lúcio, porque todo mundo já cumprimentou e cai chovendo molhado. Mas essas obras na pedra, né, eu sempre, quando eu vejo, nos jardins tem essas obras, né, e eu sempre fiquei pensando como é que a pessoa, como é que o artista, né, pode fazer isso aí, né? Como é que ele vai esculpir nessa pedra com cinzelo? Eu sempre tinha ideia que era com formão e com martelo que se fazia as esculturas. Eu, como Bonon, não tenho habilidade nenhuma artística e estou rodeado na academia por artistas, né? Fotógrafos, editores e pintores, né? E eu fico muito admirado, eu te parabenizo, mas eu queria fazer uma pergunta. Tu mostrar essas esculturas com uma série de instrumentos, né, elétricos e com água, coisas modernas, né? Aí eu claro que tu, como escultor, deve estudar a história da escultura, como meus colegas que são artistas aqui também. Como é que o Miguel Ângelo conseguia fazer uma obra daquelas, Davi, a Paixão, aquelas esculturas imensas, não existia nada elétrico, não existia. Como é que faziam isso? Isso que eu... Não, Prates, não, acho bem interessante, porque é o seguinte, ó, só para te dizer, eu até fiz uma listagem aqui, para as esculturas hoje, o que a gente usa? Esmerilhadeira, né, que é conhecida, a serra mármore, o martelete, aquele que eu estava usando ali também, uma politriz, uma máquina para polir, a gente usa furadeira, né, retífica, vários discos, tudo diamantado também, né, cisel se usa também no começo ali, para a gente ter que tirar alguma coisa, mas só no começo, não pode, a marreta, a maceta, que era aquela que os escultores, que a gente usa também tem, que é redonda, é uma marreta redonda, que daí tu acerta, mas tu me perguntaste lá, né, como é que eles faziam isso em 1400,
eles tinham muitos e muitos ajudantes, né? Eles faziam a parte assim, botavam, porque até em Florença tem várias obras, me engano, inacabadas, a gente vê, eles fazem, ali naquele museu que tem o Davi, tem aquelas obras inacabadas. O Miguel Ângelo e outros, né, o Da Vinci, eles mostram o que eles querem, e quem faz o trabalho, claro, eles fazem a escultura, mas quem faz o trabalho do dia a dia, porque é super difícil, não tinha máquina, são os ajudantes. Se não tivesse ajudantes, eles iam levar muito mais tempo para fazer isso, né? E claro que eles usavam algumas, hoje em dia a gente lixa com lixa diamantada, eles não tinham essas lixas, eles lixavam pedra com pedra. O Besbate fazia isso. O Besbate, que me lembro, há muitos anos atrás, quando eu ia lá, ele, para lixar o basalto, ele tinha uma pedra que era mais dura que o basalto, a dureza, aquela das durezas, e daí ele conseguia lixar a pedra que era mais macia. E o mármore é macio. Então, se tu pega um basalto e começa a mexer no mármore, ele consegue dar um acabamento. Mas isso, o tempo que eles levavam era muito mais do que hoje. Hoje a gente, com essas máquinas, faz muito mais rápido. Eles levavam, realmente, tem toda a razão, muitos ajudantes e muito tempo. O Davi com 5 metros de altura, né? Imagina. Lúcio, uma pergunta. Nós temos aqui vários artistas presentes, né? Como é que foi esse movimento teu, de médico formado, sociólogo, se descobrir escultor, né? Em que momento você virou a chave e aceitou ser apresentado também como escultor? Isso é importante, porque o meu trajeto na escultura, que começou, foi incentivado por uma mulher que disse, olha, vai lá e faz no ateliê, e o Francisco Alves também me incentivou, e daí, com os instrumentos, eu fui fazendo as esculturas. E como eu fui começando a ser convidado para mostrar minhas esculturas em exposições, né, eu comecei a mostrar minhas esculturas e participando de exposições, eu participei também, daí eu comecei a ter mais contato com os outros escultores, no mundo da escultura, na Associação dos Escultores, né, da ERCS, e aí eu fui entrando, e cada um vai me convidando, a Chico Lisboa me convidou também para participar, então foi assim, foi gradual, mas em função do meu trabalho. E uma coisa que eu acho que até para finalizar, tem em homenagem à minha mãe, não sei se vocês estão vendo ali, tem uma pintura que a Nara fez da minha mãe lá em cima, e esses dias eu estava falando com o meu irmão, da questão também, porque eu fiquei mais de 2 semanas pensando nessa exposição que eu ia fazer para vocês, e me dei conta, e nós conversamos, a minha mãe tinha muita habilidade manual, e a minha mãe foi prisioneira em Auschwitz, e quando ela esteve em Auschwitz, ela não foi para o trabalho braçal, eles usaram a habilidade dela, e ela cerzia os uniformes dos nazistas. Por estar fazendo esse tipo de trabalho e ter essa habilidade manual, ela no frio, porque era neve e tudo, ela ficava protegida. E aí, por isso aí, ajudou ela a sobreviver. Vocês veem como até a questão da habilidade manual ajudou a minha mãe a não ir para o trabalho forçado, lá no outro trabalho ao nível das intempéries, e ficou isolada, né, em um barracão, servindo as vestimentas dos soldados. Então, vocês veem como até a habilidade dela ajudou a ela sobreviver, que foi uma causalidade. E eu acho que eu tenho, né, essa habilidade. Não, claro que eu não preciso sobreviver em função disso, mas tem uma relação, sabe? Às vezes ajuda, não é muito. Claro que sim. Mais alguma pergunta, algum comentário? Manfroy, por favor. Primeiro, parabéns, Lúcio Spir. Como eu vivo como escultora, eu acompanhei a tua trajetória seguindo os passos da minha mulher também, porque ela também fez todo esse teu trajeto
da prefeitura, depois com a Cadeira, Chico Lisboa, e eu acompanhei toda essa fase de crescimento dela, mas o que mais me impressionava é que, às vezes, quando saía de casa, ela estava batendo no arenito, aquela pedra dura, sabe como é dura, né? E sabe que o Prates é um monte de ferramenta de parafernália que não para lá em casa, tu vai ver só, tem de tudo que é jeito, né? Lixa, então, nem se fala. Mas é uma diferença. Então, eu pedia para ela, mas o que tu vai tirar dessa pedra? Olha, não sou eu, ela que vai me dizer o que é que ela tem dentro de si. E quando voltava ao meio-dia, já estava formato de pessoas, ou então do abstrato, de que saía daquela pedra. E eu chegava de noite, tinha mais gente na pedra. Então, ela parte de um sistema de criatividade que é um pouco diferente do teu. O teu tu faz a maquete e a pedra vai ter que obedecer a tua maquete. Ela não. Ela é a cabeça dela e a pedra. Essa comunicação. E a pedra vai dizer o que ela quer mostrar do mundo da pedra, né? E, olha, eu tive o privilégio, então, de conhecer as duas ideias, os dois caminhos da criatividade. O teu, eu já sabia que existia, assim, para quem é escritor também, é a mesma coisa. Tem um grupo de escritores que vai fazer um romance, monta uma maquete, por onde os personagens circulam pelas cenas, pelos teatros, pelas casas, né? E tem outros que não, que no meu caso, eu escrevo criando os personagens iniciais, depois eu me torno vítima deles. Eles vão criando um mundo e eu vou atrás, né? Então, me parece que essas são as duas teorias da criatividade. O que importa é que o teu trabalho é maravilhoso, eu gosto muito da minha mulher também, e nós estamos de parabéns pela tarde maravilhosa que assistimos. Obrigado, viu? O Manfroy, só uma questão. Não, a minha mulher, a Nara Fogaça, também, ela me ajuda muito nisso, mas só para te dizer, isso que a tua esposa faz, eu acho que realmente é muito, muito importante, mas daí só para dizer, em função da pedra, a gente tem que se adaptar. Na pedra, num mármore que não tem nenhum veio, a gente pode fazer uma maquete, ou no basalto. Agora, naquelas coloridas, eu tenho que fazer que nem a tua esposa, eu tenho que respeitar o veio da pedra. Daí eu não uso maquete, porque eu tenho que respeitar a pedra. Então, quando quando eu gosto de fazer essas pedras coloridas, eu tenho que respeitar o veio, os desenhos da pedra, e daí sim, daí eu faço que nem a tua esposa faz, né? Agora, no basalto e nessas pedras que são lisas, a gente pode fazer uma maquete, porque a pedra não está oferecendo nenhuma forma. Essa é a diferença. Obrigado. Mais algum comentário, alguma pergunta? Então, Lúcio, eu queria te agradecer. Você vê que todo mundo gostou da tua apresentação, né? Foi magnífica, uma noite gostosa. E, para terminar e finalizar, então, eu passaria a palavra para a presidente Miriam. Não há necessidade disso. Eu acho que nós estamos aqui quase num grupo de amigos, estou dizendo quase, porque tem alguns convidados que estão acompanhando a nossa reunião. Foi extremamente bom a gente poder confraternizar, aprendendo, e em meio a coisas bonitas. Então, eu só agradeço mais uma vez ao Lúcio, agradeço ao Marrone, à distância, por ter feito esse convite, e a todos os outros assistentes aqui, tanto acadêmicos como outros convidados, e agradecer a todos, agradecer a ti, Sérgio, por teres nos auxiliado nessa condução. Um abraço a todos e talvez uma última palavra para o Lúcio para se despedir de nós, mas eu já considero, então, depois da palavra dele, encerrada a nossa reunião. Bom, eu agradeço a vocês todos, porque eu acho que vocês têm um papel importante nessa geração que vocês ajudam a formar. E eu acho que eu faço parte da história de muitos de vocês e vocês da minha história.
Muito obrigado. Muito bem, então, boa noite a todos. Boa noite, boa noite.